Ouça agora o podcast do presbítero Elisamar Santos, uma mensagem para edificar sua vida. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que, por mim, fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Eterno. Tudo bem com vocês? Eu sou Elisamar Santos, sejam bem-vindos ao nosso canal, dando continuidade ao nosso estudo sobre os últimos dias do apóstolo Paulo, baseado na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do versos 6 ao 18. Estamos na conclusão, nos últimos versos, e nós vamos agora fazer a exposição dos versos 14, 15, 16, 17 e 18. No verso 14, Paulo diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Bom, Alexandre, o latoeiro. A palavra latoeiro indica alguém que trabalhava com cobre, que fazia utensílios de cobre, bacias, talheres. E quando ele falou assim, quando Paulo diz causou-me muitos males, a tradução do verbo grego endeikúnime, que significa literalmente dar informações contra uma pessoa. Ou seja, o que Paulo quis dizer aqui, quando ele falou causou-me muitos males, é que esse Alexandre, o latoeiro, ele entregou Paulo para as autoridades romanas. Ele passou informações que prejudicaram Paulo. Então Alexandre, o latoeiro, era inimigo do evangelho. E Paulo falou que ele resistiu muito às suas palavras, ou seja, a pregação do evangelho. Ele resistiu. Tanto ele resistia, como ele também não queria que o evangelho se propagasse dentro daquela cultura ali que era Roma. Então, Alexandre o latoeiro, ele foi um inimigo do evangelho. E tudo indica que foi ele que entregou Paulo, foi ele que passou informações dizendo onde Paulo estava, e os soldados foram até lá e prenderam Paulo. Então Alexandre o latoeiro é mais um, como a gente vê hoje na contemporaneidade, pessoas que são inimigas do evangelho, que não gostam dos cristãos. O interessante é que existem muitos Alexandres latoeiros dentro das igrejas. São aqueles que fazem oposição à obra de Deus. É aquele tipo de pessoa que não faz, não quer que os outros façam. É aquelas pessoas que têm raiva daqueles que se destacam na igreja por fazerem a obra de Deus. Se destacam no sentido de que fazem a obra, fazem algo para o reino de Deus. E também é aquela pessoa que é inimiga do evangelho. É aquela pessoa que não quer nem ouvir falar do evangelho. E Paulo diz assim: o Senhor lhe pague. Interessante que aqui não é um espírito vingativo. Ele está apenas entregando o seu julgamento nas mãos de Deus. É Deus quem vai julgar Alexandre. É por isso que Paulo diz assim: o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Paulo aqui não está se vingando, ele está entregando esse juízo nas mãos de Deus, para Deus fazer conforme a sua vontade na vida de Alexandre, o latoeiro. No versículo de número 15, Paulo pede para Timóteo ter cuidado com Alexandre, o latoeiro. Ele diz assim: tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Então Paulo aconselha também a Timóteo a ter cuidado com esse Alexandre. Quer dizer que ele era alguém que ainda estava agindo contra o evangelho.
Então ele estava solto ainda, ele estava trabalhando em favor do Império Romano para capturar os cristãos. Aí Paulo diz: tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. No versículo 16, Paulo diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja amputado. Então, no primeiro julgamento que Paulo teve, na primeira audiência, não tinha ninguém com ele. Havia um costume naquela época de que alguém que quisesse defender um amigo entrava livremente no tribunal e fazia sua defesa. Essa pessoa era chamada de Paracleto. É por isso que Jesus usou esse mesmo termo se referindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que vai nos defender, é o nosso advogado. A palavra Paracleto quer dizer isso, advogado. Então, naquele tempo, quando a pessoa era julgada, um amigo podia entrar e fazer a defesa do seu amigo. Daí Paulo esperava isso no seu primeiro julgamento, só que ele disse que não tinha ninguém foi assistir a sua defesa, ninguém foi lá para lhe defender. Então Paulo também enfrentou o que? A ingratidão. O sentimento que Paulo tem aqui é um sentimento de ingratidão, porque ninguém esteve com ele. Mas ele diz assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu, e me fortaleceu. Então muitas das vezes Deus não nos livra do vale, Ele caminha no vale conosco. E foi isso que aconteceu com Paulo. O Senhor o assistiu, não tinha ninguém lá, mas o Senhor estava lá presente com ele, naquele vale, naquela tribulação, naquele deserto. Então, fazendo uma aplicação aqui, muitas das vezes a gente não vai ter ninguém ao nosso lado, de carne e osso, alguém para nos defender, mas Cristo está lá para nos justificar, como nosso Paracleto, como nosso advogado, como nosso defensor. No último versículo que vamos trabalhar, no versículo 18, Paulo diz: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Paulo não foi poupado da morte, mas foi liberto através da morte. A morte o libertou. Ele foi para o Pai. O aguilhão da morte foi quebrado. A expressão "o Senhor me guardará para o seu reino celestial" implica que Paulo esperava ir ao céu imediatamente depois da morte. Ou seja, a morte era uma ponte para a eternidade com Cristo. Paulo já estava esperando, apesar de tudo que Paulo sofreu, estava sofrendo, ele terminou a sua última carta dando glória a Deus. Ele terminou a sua última carta glorificando o nome do Senhor. Ele terminou a sua última carta enaltecendo e exaltando o nome do Senhor. William Barclay falou: sempre é melhor correr perigo por um momento e estar salvo para a eternidade, que estar salvo por um momento e exposto a uma eternidade de condenação. Então isso foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava ali vivenciando um perigo, momentâneo, mas estava salvo para a eternidade com Cristo. Todos os homens o haviam abandonado. A gente leu aí, estudou, menos Lucas, mas o Senhor estava com ele. Jesus havia dito que nunca o deixaria nem o trairia. Havia dito que estaria com ele até o fim do mundo. Paulo é testemunha de que Jesus guardou a sua promessa. Na primeira audiência, como ele mesmo falou, nem Lucas estava lá. Todos desampararam, ninguém foi lá defender Paulo. Eu acredito que Lucas não estava presente ali, deveria estar chegando, mas os outros companheiros, Demas o abandonou, Tíquico não estava lá. Então só ele Cristo na sua primeira audiência, e em alguns momentos ali na prisão mamertina. Então concluo dizendo que nós, como cristãos, temos que ter ciência que muitas das vezes a gente vai viver situações como Paulo viveu. Vamos ter pessoas ao nosso lado, vamos ter pessoas que vão nos ajudar, nos consolar, mas vamos ter dias que vamos estar sozinhos. Somente você, e Deus, e mais ninguém, tá certo? Gente, muito obrigado por estar nos acompanhando. Esse estudo foi muito significativo para mim, eu creio que para você também, estudando aí o capítulo 4 de 2 Timóteo, e nós vamos
agora partir para outro estudo, né? Crendo que Deus vai nos ajudar para que venhamos produzir para o seu reino e também ajudar outras pessoas a compreenderem melhor a palavra de Deus. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas também que precisam adquirir conhecimento. Se você gosta de conteúdos teológicos, conteúdos relacionados à vida cristã, notícias também do mundo cristão, aqui também a gente divulga notícias do mundo cristão, notícias assim sem fazer aquele sensacionalismo, né? Notícias, divulgamos as fontes e para deixar você inteirado do que está acontecendo no mundo cristão. Mas é isso aí, meus irmãos, graça e paz da parte do Eterno.